speak to me. I have direction, but I woke up today and you ain't said nothing. I'm running, I gotta go, and it's sure worth trouble. Olá, eu sou Valéria Lima e vou conduzir o programa Ela por Elas. O nosso programa abordará temas relevantes que têm a ver com o universo feminino, cujo intuito será levantar a autoestima da mulher, tocar no seu coração e trazer também dicas, informação, dicas sobre saúde, beleza, alimentação, nutrição e moda, enfim, de tudo aquilo que tem a ver com o nosso mundo. Especialmente neste programa vamos tratar de um tema atualíssimo. E para tratar deste assunto atual, nós trouxemos uma pessoa que é especializada na área. Gabriela Oliveira, psicóloga, jovem, moderna, atuante, que vai tratar de um assunto muito importante. Vamos falar sobre a depressão. Fique ligada, não saia daí e não perca o próximo bloco. O mal do século. Essa palavra passou a fazer parte do dia a dia das mulheres e é chamada até do mal do século, depressão. E para tratar desse assunto tão importante, nós temos aqui a nossa convidada deste programa, a Gabriela Oliveira. Como eu já disse, ela é psicóloga, jovem, moderna, atuante e vai tratar deste tema tão importante conosco neste momento. Olá, Gabriela, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, é um prazer estar aqui com você, já te conheço há tantos anos, mas as minhas telespectadoras não te conhecem. Eu queria que você contasse um pouco pra gente da tua história. Quem é você, de onde você vem e por que você chegou até aqui? O que te levou a fazer psicologia? Fala um pouquinho sobre você. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite, porque para mim é uma responsabilidade estar aqui. E o meu interesse pela psicologia veio de realmente gostar de estar com as pessoas, de entender a alma das pessoas e de poder ajudá-las de alguma forma. E eu acredito que a psicologia pode contribuir muito com o desenvolvimento humano das pessoas. Valeu a pena todo esse estudo, estudar sobre psicologia? Isso tem ajudado também para a tua vida, no teu cotidiano? Sem dúvida, né? Conforme a gente vai estudando, nós vamos aprendendo a lidar com as situações de uma maneira melhor. E também aprendendo a ajudar as pessoas naquilo que elas necessitam, naquilo que realmente elas precisam. Eu gostaria de saber um pouco sobre o nosso tema, especificamente agora, e que você pudesse nos definir, porque há muitas pessoas que estão nos assistindo, que são pessoas leigas, que não têm o conhecimento técnico, o conhecimento científico sobre o assunto. Nos defina o que é a depressão. Sim, a depressão é um transtorno psíquico e ela acontece dentro do nosso sistema nervoso central. E aí existem algumas alterações de humor que a pessoa vai sentindo. Isso pode acontecer durante o dia ou durante umas semanas. Isso pode ser intercalado. Então, na realidade, a depressão não é apenas a pessoa cisma que está doente, está com um problema. A depressão, de fato, é uma doença. Sim, de fato é uma doença. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas acham que a depressão é uma questão de boa vontade, você não tem força de vontade, você tem uma falha de caráter, ou você não quer mudar. E aí acontece muito preconceito. Infelizmente, hoje em dia, mesmo nesse mundo tão moderno que nós vivemos, nós ainda enfrentamos o preconceito. Infelizmente. E isso acaba atrapalhando de muitas pessoas encontrarem o tratamento, irem atrás de médicos, porque elas entendem que elas precisam dar conta daquilo sozinhas. Gabriela, é por isso que a psicologia existe, para tratar de assuntos e de problemas como este. Então, alguém que tem este tipo de problema tem que procurar um especialista da sua área, certo? Sim. Então, nos explique aqui, para mim e para as telespectadoras que estão nos assistindo, quais são os principais sintomas de uma mulher que tem depressão, por exemplo. Uma pessoa deprimida, ela tem perda de interesse pelas coisas que
que antes ela gostava muito de fazer, perda do prazer em realizar certas atividades. E aí ela pode também ter alguns sintomas fisiológicos, insônia, ou ela pode ter muito sono, pode alterar a questão da alimentação, então ela pode ter um apetite muito além do que ela costumava ter, comer muito ou deixar de comer. Tudo isso pode caracterizar a depressão. Sim. Então, por exemplo, uma pessoa que tem excesso de peso. Este excesso de peso, ela começou a comer muito de uns tempos para cá. Isso pode ter alguma relação com a depressão? Basicamente pode, mas pode ser que não, né? O que a gente precisa sempre tomar bastante cuidado é para não padronizar, né? Muitas vezes as pessoas estigmatizam as pessoas e nem sempre vai ser uma doença mental que aquela pessoa tenha ou esteja desenvolvendo. Ok. E como que você identificaria alguém te procura, vai no teu consultório e ela tem suspeita de que tem depressão? Quais seriam as primeiras perguntas que você faria para essa pessoa para identificar se ela tem ou não depressão? Bom, né, as pessoas acham que a tristeza em si é um sinal da depressão, e nem sempre. Né? Às vezes a pessoa pode estar ativa, ela pode estar trabalhando, ela pode estar estudando, ela pode estar se relacionando, mas ela pode estar profundamente angustiada. Então, quando a pessoa nos procura, o nosso interesse, a nossa busca é para que ela consiga dizer se realmente ela entende, ela tem algum sentido na vida. Qual é o sentido dela? Qual é o sentido que a vida dela tem? E se ela, geralmente, né, se ela busca a psicoterapia, é porque ela tem alguma angústia. Mas algumas pessoas não têm essa característica, elas têm uma vida comum, elas estudam, trabalham, elas se relacionam com as pessoas, mas ela tem um vazio que ela muitas vezes acha que aquilo não tem como preencher. Então, esse vazio, esse sentimento de desespero, de não saber o que fazer, de não saber qual é o seu futuro, é onde a gente começa a trabalhar dentro da psicoterapia. Então ela vem trazendo essas questões, essa angústia, esse vazio, esse sentimento de não saber qual vai ser o dia de amanhã, e tudo isso ela vem trazendo dentro do setting terapêutico. Então, a psicoterapia, ela trata pessoas que apresentam um quadro depressivo. Sim. Ok. E ela tem esse objetivo, né? As pessoas que têm depressão, muitas vezes elas buscam o tratamento psiquiátrico, que é o tratamento medicamentoso. E ele muitas vezes é válido e importante. Porém, a psicoterapia tem um papel fundamental nesse processo, porque os medicamentos, eles tendem a mascarar os sintomas. Então, as pessoas, elas tendem a mascarar esses sintomas através do medicamento. E a psicoterapia tem essa função, tem essa proposta de trabalhar a causa. Então, muitas vezes existem conteúdos inconscientes que estão lá dentro das pessoas e às vezes é difícil de trabalhar isso, porque é doloroso, é trabalhoso. E aí a medicação, muitas vezes, ela encoberta isso. E a psicoterapia, ela tem essa proposta de trabalhar esses conteúdos inconscientes, trazer isso à claridade para o paciente, para que ele possa entender o que faz de fato ele sofrer e poder trabalhar e enfrentar essa dor. Além do que, Gabriela, se me permitir aí aclarar e acrescentar na sua colocação, os medicamentos utilizados na psiquiatria também podem gerar dependência, como qualquer medicamento. Então, nesse sentido, a nós, pessoas leigas, nos parece que o tratamento através da psicoterapia é menos invasivo ao organismo feminino do que a psiquiatria. Mas nós vamos continuar com este tema. Como vocês podem ver, é um tema muito empolgante. Então fique aí, não saia. No próximo bloco continuaremos a tratar desse assunto tão importante. Depressão, o mal do século. Estamos de volta com o nosso programa Ela por Elas.
E neste programa em especial, estamos tratando de um assunto de alta relevância. Estamos falando sobre a depressão, o mal do século. E temos aqui conosco uma convidada especial, Gabriela Oliveira. E eu vou seguir aqui com alguns questionamentos para aclarar melhor este tema tão importante. Gabriela, dentro da psicologia, há várias abordagens para tratar do assunto depressão. Eu queria saber quais são essas abordagens e qual a abordagem que você defende. Fale um pouquinho sobre isso para nós. Sim, dentro da psicologia existem várias outras abordagens, como a psicanálise, reichiana, comportamental. Todas elas trabalham a depressão dentro do setting terapêutico. Hoje eu trabalho com a psicologia analítica, que foi criada pelo Jung, que foi um discípulo do Freud, e Freud foi aquele quem criou a psicanálise. E Jung, basicamente, ele trabalha com os símbolos, ele trabalha exatamente com o inconsciente das pessoas. E as questões da depressão são exatamente conteúdos inconscientes não trabalhados. Então, dentro da psicoterapia, dentro da psicologia analítica, esses conteúdos inconscientes serão trabalhados e elaborados para que as pessoas possam ter isso mais claro e para que elas possam lidar melhor com esse sofrimento. Quando uma pessoa que sofre de depressão é submetida a um tratamento de psicologia analítica, em quanto tempo você consegue ver os resultados desse tratamento? Eu sei que a gente não está tratando de uma matéria exata, mas de qualquer forma existe um resultado rápido e como que esse tratamento evolui? Bom, cada processo é um processo muito individual, porque cada indivíduo é único. Então fica um pouco difícil dizer quanto tempo ele pode progredir, quanto tempo isso pode melhorar o quadro dele depressivo. Mas tem muito a ver com o comprometimento dele, do próprio paciente, e também com a empatia que ele desenvolve com o psicoterapeuta. A psicoterapia funciona basicamente com o vínculo em que o paciente e o psicoterapeuta desenvolvem. Esse vínculo já é muito curador e ajuda bastante no desenvolvimento do paciente. Ok. Então, uma outra questão também que eu acho importante a gente tratar e abordar aqui é porque há um certo preconceito com relação à depressão. E agora eu gostaria de falar de pessoas que professam uma fé e desenvolvem a depressão. E muitas dessas pessoas não procuram um auxílio profissional porque acham que somente a força de vontade, o desejo de melhorar acaba resolvendo o seu problema. Qual o conselho que você dá a essas pessoas? Sim, infelizmente isso ainda acontece, né? Existe muito preconceito religioso porque as pessoas entendem que elas não podem procurar uma ajuda médica ou psicológica. E o meu conselho para essas pessoas que sofrem isso, que estão dentro de ambientes religiosos, é que ela não tenha vergonha de buscar apoio, de buscar esse auxílio médico ou psicológico, porque a depressão, ela é uma doença mental e ela causa muito sofrimento. E isso pode atrapalhar e prejudicar muito o desenvolvimento de uma pessoa e como ela se desenvolve na sociedade. Então é importantíssimo que, se você tem depressão ou sentiu algum desses sintomas, que você busque ajuda, que você busque alguém que possa te auxiliar nesse processo. Outra coisa que eu acho bastante importante é a importância da família no tratamento da depressão. Porque eu acredito que quando há um apoio da família, esse processo de tratamento ele é muito mais profícuo. Você concorda com isso, Gabriela? Isso é um fato? Sim, sem dúvida. Quando o paciente tem esse apoio familiar, ele consegue progredir muito mais rápido. Quando existe um preconceito, mesmo dentro da família, de achar que aquele paciente está fazendo corpo mole, de que ele realmente não está sofrendo, de que é uma falha de caráter, ele acaba tendo prejuízos no processo dele de melhoria da depressão. Então é importantíssimo que a família também participe desse processo, que ela saiba que ela também pode contribuir para que esse paciente melhore. E encare isso como algo que faz parte da vida. Aconteceu, eu tenho que tratar. Sim, e não como algo que não faz parte da minha família, não está acontecendo. Agir como se nada tivesse acontecendo, que é o que às vezes acontece dentro das famílias.
né, deixar que as coisas se resolvam sozinhas, quando na verdade nós precisamos encarar os problemas de frente. Exatamente. E saber que a família é o primeiro lugar onde esse paciente precisa se sentir acolhido. Bom, nós tratamos aqui da depressão e é um assunto que não tem um término, porque se nós fôssemos discorrer, iríamos ficar falando aqui horas e horas, mas eu creio que aquilo que nós tratamos deu para elucidar um pouquinho a respeito desse tema tão importante, depressão, o mal do século. Finalizar, eu quero agradecer aqui a nossa convidada especial, Gabriela Oliveira, e eu indico Gabriela Oliveira para que você possa fazer uma consulta, e ela é uma excelente psicóloga. Gabriela Oliveira, muito obrigada pela tua presença. Deixa aqui conosco os teus contatos, teu e-mail, teu telefone, para que as pessoas que tiverem alguma dúvida possam entrar em contato com você. Sim. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, desejar boa sorte e dizer para essas pessoas que estão passando por essas dificuldades que busquem ajuda. Com certeza você vai sentir uma melhora e sua vida vai ser diferente. Bom, meus contatos, vou deixar meu e-mail, que é gabi.y.garrigos@gmail.com. Obrigada, Gabriela Oliveira. Então não esqueçam o e-mail gabi.y.garrigos@gmail.com. E fiquem conosco no próximo bloco, uma palavra que vai tocar no teu coração. Até já! Estamos de volta com o nosso programa Ela por Elas. E neste momento eu quero aproveitar para deixar para você, mulher, uma palavra de reflexão. E essa palavra de reflexão eu quero me reportar à vida de uma mulher da Bíblia Sagrada chamada Ana, cuja história se encontra registrada no livro de 1 de Samuel, capítulo 1. Lá vemos descrita a história de Ana. Ana, quem era Ana? Ana era uma mulher casada, era uma mulher, todavia, triste e amargurada porque não tinha filhos. Ela era uma mulher estéril e não tinha possibilidade de ter filhos. E não ter filhos numa cultura judaica da sua época implicaria em ter problemas não apenas espirituais, sociais, mas também problemas emocionais e religiosos. E isso fez com que Ana se sentisse uma mulher altamente amargurada e angustiada. E talvez você esteja como Ana, uma mulher amargurada e angustiada por algum fator da tua vida que não correu como você planejou. Porque muitas coisas na nossa vida não correm, não acontecem como nós planejamos. E esta era a história de Ana. E essa circunstância de esterilidade fez com que Ana se tornasse uma mulher altamente amargurada e angustiada. Tanto que, em certa ocasião, a Bíblia Sagrada nos diz que ela tinha a alma amargurada, mas ela decidiu chorar muito, decidiu orar e falar com Deus. Ana tinha alguns agentes que contribuíam para que essa depressão aumentasse. Um agente era o seu próprio marido, que não compreendia a sua situação emocional. O outro agente era a sua rival Penina, a outra esposa do seu marido, cujo nome significa espírito de rivalidade. Talvez você tenha alguém que te persegue, alguém que você tem por sua rival. E eu quero te falar neste programa que este teu quadro pode mudar. E outro agente também que contribuía era a própria Ana, porque muitas vezes o nosso maior inimigo não é o outro, o nosso maior inimigo somos nós mesmas, que não contribuímos para que a nossa situação mude. Mas Ana decidiu tomar algumas atitudes. Querida, se você quer ter a tua vida mudada, quer ser curada da tua depressão, você precisa tomar atitudes, ter ações concretas que vão contribuir para que este quadro seja resolvido. E Ana decidiu tomar essas atitudes. E a Bíblia Sagrada nos diz que Ana decidiu acreditar, ela decidiu ter fé. Ter fé em quem? Nela mesma? Não, ter fé em Deus. Eu quero falar para você que nos momentos mais cruciais da tua vida, você não adianta recorrer a amigos, a parentes, a ninguém. Talvez neste momento de
dificuldade, essas pessoas não vão te compreender, mas são nestes momentos que você deposita a tua fé em Deus e certamente Ele, que é o nosso Criador, que conhece a nossa estrutura, a nossa constituição, Ele vai te compreender e Ele vai te dar soluções e respostas para o seu problema. A segunda atitude que Ana tomou, ela decidiu ir ao lugar correto. Ela não foi aos lugares pelas noites, pelos valados. Ela não decidiu andar sozinha e ficar triste, se esconder embaixo da cama, não. Ela decidiu ir no lugar onde Deus estava. Você pode buscar a Deus aí onde você está. Você pode ter um encontro com Deus no local onde você está. E certamente, se você decidir ir ao local correto, que é no teu momento de intimidade com Deus, algumas coisas vão se aclarar na tua vida. A terceira atitude que Ana tomou, ela decidiu buscar a pessoa correta. E a pessoa correta é a chave para a solução dos nossos problemas. A Bíblia diz que ela foi ao templo e no templo ela foi atendida pelo sacerdote, que a princípio não a compreendeu, mas depois ele disse: vá em paz, Ana, e seja concedido conforme aquilo que você pediu ao Senhor, conforme aquilo que você pediu a Deus. Ela depositou a sua confiança em Deus. E no versículo 19 do capítulo 1 diz, no final do versículo, na última parte do versículo, diz que o Senhor se lembrou de Ana. Deus, queridas, Ele se lembra de nós. Deus não é esquecido. Deus não sofre de amnésia. Deus tem a memória e a mente muito boas. E Deus certamente vai se lembrar de você. Não importa se você está vivendo uma situação de crise, de depressão, de dificuldade, de esterilidade, de problemas. Não importa se você está no fundo do poço. Deus vai se lembrar de você. Eu quero, para finalizar, declarar que 2015 será um ano onde você será lembrada pelo Senhor. Será o ano onde a mão de Deus estará estendida sobre você e Deus vai se lembrar de você em todas as tuas necessidades. Todas elas serão supridas em Deus. 2015 será o ano da tua cura, será o ano da tua restauração, será o ano da tua vitória. Eu te abençoo em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. When you speak to me, I have direction.